Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Degrau Cultural no YouTube. Eu sou Luiz Fernando Caldeira e este é o programa DC Entrevista. Você, concurseiro que nos assiste e enfrenta dificuldades para organizar seus estudos de forma eficiente, especialmente porque precisa conciliar outras responsabilidades, como trabalho e família. Você não consegue dividir o tempo correto entre estudo da teoria, resolução de questões e as necessárias revisões das matérias que vão ser cobradas na prova do seu concurso? Se a sua resposta foi sim para tudo isso, então esse episódio do DC Entrevista é voltado especialmente para você, pois hoje vamos tratar sobre o assunto gestão de tempo na preparação para concursos. Para falar comigo sobre esse assunto, eu trago aqui ao DC Entrevista o meu amigo Marcos Silva, que é mentor para concursos públicos e coleciona aí nada menos do que 16 aprovações. Atualmente, ele é auditor de controle externo do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Marcos, é um prazer tê-lo aqui comigo. Obrigado por ter aceito o meu convite de participar desse episódio do programa DC Entrevista. O prazer é meu. Satisfação estar aqui mais uma vez aí com o meu amigo Luiz Fernando, de longa data, né? Exatamente. E prazer aí falar com todos vocês aí do canal, tá? E agradecer a atenção aí que está sendo dispensada a gente aqui, né? Que está tentando passar um conteúdo aí para vocês bacana. Espero que vocês gostem aí. Tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito relevante para os concurseiros. Mas antes daqui da gente começar esse bate-papo, começar a entrevista com o Marcos, eu queria deixar aquele recado de sempre. Inscreva-se aqui no canal da Degrau Cultural, caso ainda não seja um inscrito. Além disso, não deixe também de dar seu like nesse vídeo, caso goste dessa entrevista. Eu sei que você vai gostar. E deixa aí o seu like, assim você estará contribuindo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e façam que esse conteúdo chegue a mais concurseiros espalhados aí por todo o país. Tá legal, pessoal? Conta aí com a ajuda de vocês. Então vamos agora falar com o Marcos sobre esse assunto de gestão de tempo, né? Acho que é um tema muito importante para os concurseiros. Às vezes as pessoas não se dão conta disso, acham que o importante é estudar, né? E há várias outras questões, né, que influenciam na aprovação de um concurseiro. E Marcos, na sua visão, desenvolver uma boa gestão de tempo durante os estudos é um dos pilares para o sucesso em concurso público? Olha, esse não é um dos pilares, esse é o pilar, né? A gente tem vários ali, esse aí é o pilar, aquele mais robusto que sustenta toda a estrutura de preparação de um candidato, né? Eu digo que quantidade de horas, muita gente confunde isso. Para passar no concurso tem que ter muitas horas de estudo, senão não dá e acaba desistindo antes mesmo de começar, né? Porque a quantidade de horas ela é supervalorizada por muita gente. E esse é um erro muito grave que muitos cometem antes mesmo de começar e acabam desistindo, como eu disse. O mais importante é a qualidade do estudo. E isso exige equilíbrio, né, entre várias áreas, entre a área do estudo em si e a gente está falando de concurso público, né? A gente já está falando de pessoas de idade um pouco mais avançada, né? Aqueles garotos que faziam concursos pré-militares como eu, né? Que só estudavam. Então, a maior parte das pessoas hoje estuda, trabalha, né? Tem família, filhos, cuida dos pais muitas das vezes, tem problemas diversos, né? E a pessoa também tem que ter o lazer, porque senão a mente não funciona direito, né? A gente não pode sobrecarregar antes do momento que você tem que dar aquele sprint, né? Senão você não tem energia para chegar lá na frente e dar o sprint que é necessário. E tudo isso tem que ser equilibrado, né, para ter um bom rendimento nos estudos. Então, o primeiro ponto que eu deixo aí para a reflexão de todos é que quantidade não significa muito, né? Lógico, você tem que ter uma quantidade mínima ali de horas para você se dedicar, porque se também você não tiver tempo, você não vai conseguir fazer nada. Mas, independentemente disso, a qualidade, como você vai utilizar essas horas, é o primordial. Ou seja, esse é o grande pilar que sustenta todos os outros. É por aí, o caminho começa por aí. Perfeito, Marcos. E você já atua nessa área de concurso aí há mais de 20, 25 anos? Muito mais, mais de 35 anos. Bom, mais de 35 anos, então, aí já atuando nessa área de concursos, cara. Então eu queria saber de você, que você tem uma larga experiência nessa área, né? Cara, quais são, assim, os erros mais comuns que você percebe que os candidatos cometem ao gerenciar o tempo, né, no estudo e preparação para concursos? Olha, eu diria que os principais erros, tá? Eu vou lá focar realmente no que você perguntou, os principais, né? Existem vários, mas
a falta de planejamento, a gente começa por aí, né? Muitas pessoas acham que gastar tempo com planejamento do seu estudo é uma coisa assim que você está perdendo ali o tempo para estudar. E, na verdade, não. Você vai gastar um tempo que vai otimizar muito o tempo futuro, o tempo que você vai gastar na preparação em si. Então, a falta de planejamento é o primeiro erro. Muitos acham que estão jogando o tempo fora fazendo um bom planejamento. Isso é errado. Tá? A procrastinação, ou deixar para amanhã aquilo que você pode fazer hoje, é um grande erro. Se você pode fazer alguma coisa hoje, faça hoje, mesmo que não seja o que você acha que é o perfeito, o que você acha que é o ideal, né? Você tem que fazer logo. Começa fazendo, porque assim você vai errar logo, e errando logo você vai corrigir logo. Esse é um grande ponto aí, um ponto-chave. Você começar a cometer erros e você vai perceber, né, logo quando começar a cometer os erros, e vai corrigir logo isso. Então, esse processo de cometer os erros, começar logo, cometer os erros e corrigir esses erros que você mesmo vai perceber, é importantíssimo, né? O excesso de pausas quando a pessoa está estudando, que você está gastando tempo ali de estudo. E muitas pessoas, às vezes, ficam ali lendo um livro, ou lendo um PDF, ou assistindo uma videoaula, e fazem pausas em excesso. E isso é muito ruim. Quando você está começando ali o seu estudo, a fase de acúmulo de conhecimento, que é quando você está tendo o primeiro contato com a teoria, seja por meio de leitura, seja por meio de vídeos, né, é o momento que você tem que deixar fluir, você tem que deixar aquela teoria caminhar, você tem que ter o primeiro contato. Né? A gente não absorve tudo de primeira, e muitas pessoas entram e caem nessa armadilha de tentar absorver tudo de primeira. E aí começam a pausar e tentar sair daquela primeira sessão de estudos com tudo na mente. Não é assim que funciona. Você, na primeira passagem, você vai ter aquela visão geral do todo. E, lógico, durante os processos que você vai fazer de revisão, né, isso tudo vai ficando sedimentado na sua mente. Então, o primeiro momento que você tem de contato com a matéria, você tem que deixar fluir. Excesso de pausas atrapalha bastante. Tá? O excesso de teoria em descompasso com a prática, ou seja, com o processo de revisão e com o processo de estudo de questões comentadas, não é? Feitura de questões. E aí tem um ponto muito importante aí. Você tem que começar, você está começando um processo. Então você não tem o conhecimento amplo de todo aquele conteúdo de determinada matéria. Então por que você acha que você tem que começar a se testar antes do tempo? Isso só vai levar a frustrações, só vai levar a atraso, porque cada erro que você comete, você tem que voltar ali para corrigir. Isso vai causando uma confusão mental, principalmente no início, quando a pessoa está começando a absorver aqueles conteúdos. Então, o excesso de teoria, aliado à falta de prática, ou seja, revisões e estudos de questões comentadas de provas anteriores, é um dos erros também que vai prejudicar a utilização do tempo disponível que você tem. O outro erro para finalizar aqui os principais, é estudar além do seu limite, né? E fazer isso antes do tempo. Antes do tempo, Marcos, como assim? Antes daquele tempo que você tem que dar o sprint final. Lógico, a gente vai se esgotar num estudo, numa preparação para um concurso, mas esse esgotamento ele tem que acontecer lá na frente, né? Se ele acontecer agora, muito antes da prova, você vai realmente prejudicar a sua preparação. Eu não estou dizendo aqui que você não vai, então o estudo vai ser light. Não, o estudo não é light, o estudo tem que ser equilibrado, para você não se esgotar e não esgotar a sua mente, o seu cérebro, antes do momento exato. Lógico, você vai dar aquele sprint, vai dar aquelas viradas, muitas horas de estudos, mas isso tem que acontecer lá próxima à prova. Então não se esgote antes, não esgote a sua mente com excesso de estudo, né, antes do tempo necessário. Eu acho que assim são aí os principais erros que eu estou lembrando agora. Show de bola, Marcos. Assim, a maioria esmagadora das pessoas, né, que estudam para concursos trabalha, né? Uma grande parte delas tem família, tem filhos, né? Inclusive há quem adie, né, a preparação para o concurso público, alegando isso. Pô, eu trabalho, como é que eu vou estudar, né? Pô, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que cuidar da minha família. Então, assim, Marcos, como encontrar tempo suficiente para estudar e dar conta dessas responsabilidades familiares e também de trabalho? Meu ponto é você organizar bem, o aluno organizar bem as prioridades, né? A gente tem
nossa vida, se a gente for categorizar todas as coisas que a gente faz, a gente tem as atividades que são necessárias, tem aquelas que são que têm que ser feitas, mas são supérfluas, a gente pode às vezes delegar, e nesse ponto contar com a ajuda de um familiar mais próximo, que esteja ali participando dessa jornada junto com você, a sua esposa, se você for marido, o seu marido, se você for a esposa, o seu pai, sua mãe, se você for um filho, isso é muito bom, né? Porque você pode delegar muitas tarefas que não fazem parte daquele objetivo principal que você tem no momento que você está estudando para o concurso, que é estudar para o concurso. Às vezes tem tarefas aí que você pode, naquele período, e muitas pessoas acham que, fazendo um parênteses, né, que estudar para o concurso é uma coisa eterna. Não, é uma tarefa que tem começo, meio e fim. Você não vai ficar eternamente estudando. Então, por um período de tempo, você tem que contar ali com uma priorização das suas atividades. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. Né? Aproveitar tempos que você não sabia até então que existiam na sua rotina. Criar tempo, ou seja, aproveitar tempos ociosos. Vou dar um exemplo, tá? Que eu utilizava bastante. E olha que eu participei de uma... Eu peguei uma fase de transição num momento da minha vida que eu estava estudando para concurso público. Né? Foi um momento em que não havia ainda todos esses recursos online que a gente tem hoje, né? E hoje a gente está vivendo um outro momento, uma outra fase. Eu vivi a fase do offline para o online, e agora a gente está vivendo a fase do online para a inteligência artificial, que é uma outra fase. E eu estou percebendo muitos mesmo candidatos estão cometendo erros absurdos. Eles estão delegando funções que devem ser da sua cabeça, da sua mente, para você conseguir absorver o conteúdo à inteligência artificial. Né? Então a gente está vivendo uma outra transição agora, e muito intensa e muito mais forte do que aquela que a gente viveu do offline para o online. As coisas estão todos os dias, você tem uma novidade. Então, você tem que aproveitar o tempo ocioso que você tem. Ainda mais agora com essas ferramentas. Você tem que agir com inteligência para utilizar isso. Vou dar um exemplo, tá? Que eu fazia, voltando lá ao início da minha resposta. Eu gravava os meus resumos, tá? Eu pegava e escrevia os meus resumos. Eu gosto muito de... um áudio dele? Eu fazia um áudio com aquele... Eu não tenho aqui, está em algum lugar guardado aí, deve estar numa gaveta perdida. Não sei se o pessoal que vai escutar isso aqui agora, os mais jovens, não vão nem lembrar. A gente tinha aqueles gravadorzinhos redondos. Eu esqueci teu nome, cara, já esqueci teu nome. Também, né? Também, né? Mas eu peguei ainda, eu já estava começando a ter contato com esses... Eram uns gravadorzinhos... Gravador digital. Gravador digitalzinho que você botava um fone de ouvido, era um negócio que tinha uma capacidade limitada ali, mas eu gravava tudo ali. Hoje você tem um celular, né? Sim. Celular que você pode gravar os seus próprios resumos, você tem um WhatsApp, você pode criar um grupo só com você mesmo e gravar seus resumos e utilizar isso nos tempos ociosos, transição de trabalho, casa-trabalho, momentos que você acha que você não tem como produzir, mas que você tem sim. Você pode revisar aquilo que você já estudou quando você teve um tempo mais tranquilo ali, mais organizado, e na rua você pode botar o fone de ouvido no carro, no ônibus, no trem, enfim. Eu lembro de coisas que eu estudava e eu estava andando às vezes na rua com fone de ouvido, e aquele ponto da matéria é impressionante, o nosso cérebro, né? Ele faz conexões com aquilo que a gente está vendo, o visual com o auditivo. Então eu lembrava assim, eu lembro dessa questão aqui. E eu lembro exatamente no momento que eu estava passando, qual esquina da rua que eu estava. E eu lembro que eu escutei isso aqui no meu resumo, e você vai fazendo essas conexões. Então, eu acho que você também pode encontrar esse tempo aí para poder te ajudar, né, nessa questão. E o mais importante, né, de tudo, fazer um planejamento realista e adequado para você. Muita gente fica copiando planejamentos de outras pessoas. Isso tem a ver com a rotina da outra pessoa e não com a sua. Então você não tem que se comparar com o vizinho, você não tem que se comparar com outro candidato. Você tem que se comparar com você mesmo. Hoje você tem que ser melhor do que ontem, você foi ontem. E amanhã você tem que ser melhor do que você foi hoje. E depois de amanhã, melhor do que você foi amanhã. Então você tem que evoluir
pensando em você e não no coleguinha, porque muitas vezes a gente pega o planejamento que o colega fez, o resumo que o colega fez, o resumo que a inteligência artificial fez, e acha que pronto, resumir. Não, cara, você só fez aquilo ali e está pronto ali, você não colocou onde tem que ser colocado. Aqui, ó. Acho que a gente ainda não chegou na fase de você fazer prova com inteligência artificial do lado, né? Isso eu acho que não vai acontecer. Então você precisa da sua cabeça. Então muita gente acha que vou resumir o PDF aqui pelo chat PDF, pelo chat GPT, e são inúmeras as inteligências artificiais hoje, né? E acha que está safo. Eu vou fazer um mapa mental, mas não pega a caneta, o poderoso lápis e a poderosa folha de papel para escrever. Colocar ali, ó, a sua mão e escrever. É isso que vai fazer aquele conteúdo que, beleza, inteligência artificial hoje, eu estou focando muito na inteligência artificial, que é uma coisa que está em voga aí, né? Você pega aquilo ali e sim, beleza, produziu uma coisa legal para você, vai lá e pega a sua canetinha e escreve, pega o seu lápis e escreve, folha de papel, é isso que vai fazer aquilo que está ali produzido, que você conseguiu, com facilidade, com velocidade, entrar onde tem que entrar, que é na sua mente, e ser lembrado onde tem que ser lembrado no dia da prova. Show de bola, Marcos. Há um outro roubador de tempo também, né? Que a gente percebe hoje muito na tecnologia, que é exatamente o celular, as redes sociais, né? O tempo que o candidato gasta, às vezes, né? Ali fofocando, digamos, né? Vendo a vida do outro, ali no Instagram, no Facebook, no Twitter, em várias outras redes sociais. É muito tempo, cara. Se a gente parar pra gente ver, a gente passa mais do que 2 horas tranquilamente fustigando o celular com isso. Então, tempo há, cara. Na verdade, foi o que a gente tá falando. É melhor você, esse tempo que você gasta aqui, né? Essas 2 horas, se forem que você gasta por dia fustigando aí o seu celular e usar para o seu estudo, você já arranjou 2 horas. É melhor 2 horas bem utilizadas do que ficar 5 horas estudando de forma quebrada, né, Marcos? Exatamente, você tocou no assunto aqui que o meu celular, o celular de todo mundo hoje, né? Parece assim, é o tempo de tela da sua semana anterior. Sim. Eu fui ver o meu, cara, o meu. Hoje eu estou numa fase diferente, eu não estou estudando para concursos, né? Eu estou utilizando o meu celular para outras coisas. 6 horas, mais de 6 horas. Eu falei, caramba, olha só, quanto tempo eu fiquei na tela. Lógico, eu não tenho essa vamos dizer assim, esse hábito de ficar gastando tempo à toa na internet. Nem televisão eu vejo direito, né? Porque eu acho que eu não consigo, eu acho que eu já me habituei naquela época de concurseiro de sempre pegar o teu tempo e utilizar para uma coisa que seja produtiva para você. Então eu estou sempre fazendo alguma coisa. Hoje não mais estudando para uma prova específica, né? Mas olha só quanto tempo, né? Na média de 6 horas por semana eu fico. E se eu estivesse estudando para concurso, seriam 6 horas a mais. Se fosse utilizada com inteligência, olha quanto tempo de frente eu teria em relação aos outros candidatos. Eu tenho certeza absoluta, tá, que tem muita gente que tem esse mesmo tempo de tela aí meu aí e não está usando isso a seu favor. Né? Exatamente, com certeza. E Marcos, assim, você falou desde o começo sobre a questão de planejamento, né, de organização. Então, cara, o candidato decidiu fazer o concurso, como organizar a sua rotina de estudos, né? E qual a importância de criar exatamente esse cronograma realista que você falou? Não adianta também fazer um cronograma que você não consiga cumprir, né? Então, como organizar essa rotina e como criar esse cronograma de estudos realista? Ó, você tem que começar, é simples, tá? Muita gente às vezes acha que é complexo, planilhas de Excel absurdas, nada disso, tá? Nada disso. É muito simples. Você tem que olhar o seu edital do seu concurso. Primeira coisa é saber quantas horas você tem disponíveis por semana. Por semana, não é por dia. Muita gente às vezes desiste de estudar porque, por conta da rotina, ela às vezes pode ficar um dia sem estudar ou 2 dias estudando pouco tempo, mas ela não pensa na semana. E é o primeiro passo, pense na sua semana. Quantas horas você consegue, mesmo que sejam pedaços de tempo espalhados ao longo do dia, e que somados, quanto dá esse número? Essa é a sua disponibilidade semanal de tempo para se dedicar ao estudo. Segundo ponto, olhar o peso das disciplinas do seu concurso. Às vezes as pessoas estão se dedicando muito a matérias que têm pouco peso no seu concurso
porque elas gostam mais dessa matéria, tem uma afinidade maior, e a tendência da gente é fazer isso, fazer o que a gente mais gosta, né? E aí, quando vai ver, não fez um planejamento, está totalmente desequilibrado o estudo, chega lá na frente, está tudo errado. Então, peso das disciplinas, veja lá, em regra, aquilo que tem mais peso é a matéria que você tem que dedicar mais tempo. Há uma proporcionalidade em regra em relação a isso. O segundo ponto é você, e a particular de cada um, verificar qual a sua afinidade, qual o seu grau de estudo e grau de conhecimento em cada matéria. Pode ser que uma matéria seja muito importante e você, em regra, tenha que dedicar mais tempo a ela, mas você já está afiado nessa matéria. Você já estudou para um concurso anterior e nesse agora, por exemplo, português, vamos supor, eu já estou bem em português, mas português no próximo concurso que eu vou fazer representa 50%, então vou dedicar 50% do meu tempo? Não, você não vai fazer isso. Você vai equilibrar o seu tempo, vai dedicar tempo para fazer revisões dessa matéria que você está melhor. Isso você vai pensar no conjunto de todas as disciplinas. E aí você vai organizar a regra, que é a proporcionalidade, para o seu caso específico e vai fazer as adequações. Tirar tempo daqui, colocar ali. Às vezes uma matéria que tem pouco peso, mas você não sabe nada dessa matéria, né? Então você tem que, às vezes, estudar mais ela do que aquela que tem maior peso, porque a que tem maior peso, no seu caso específico, você já domina. E aí você tem que incluir revisões, né? Revisões e simulados, exercícios, enfim. Um estudo mais light, que demande menos tempo da sua rotina, né? Fazendo isso, né, você tem que pensar num cronograma que não engesse a sua rotina, ou seja, seja flexível. Você consiga estudar, você determina ali quanto tempo você vai dedicar, fazendo tudo isso que eu falei, a cada disciplina ao longo da semana, e de forma flexível e não engessada, você vai estudar esse conteúdo, sem deixar ninguém para trás. Ou seja, você não vai determinar momentos, de 9 às 10 da manhã da quarta-feira eu vou estudar esse conteúdo aqui, e só vou pegar ele na sexta-feira de meio-dia a 1 hora da tarde. E se você ficar doente? E se acontecer alguma coisa e você não estudar? Furou o teu cronograma. E aí você só vai ter contato só com essa matéria no outro ciclo que você planejou, né? Então, o ideal é você ter flexibilidade. Vai estudando conforme a sua rotina vai permitindo. Em média, você vai conseguir estudar aquele tempo que você tem por semana. E você vai já, de acordo com o teu planejamento, computando ali. Tenho 5 horas para estudar de português, tenho 7 horas para estudar de matemática. Vou dar o exemplo de 2 matérias. A segunda-feira acordei e estou com vontade de estudar matemática. Vai lá e estuda matemática, mas já computa quantas horas você gastou. Faltam contas para você dar conta durante a semana. Você tem que dar conta daquilo ali. E aí você vai fazendo esse equilíbrio, vai chegar no final da semana e vai verificando nos últimos dias da semana ali o que ainda falta para você estudar. E aí você equilibrou. Percebe que se você fizer isso de forma flexível, você consegue dar o equilíbrio necessário e suficiente para todas as matérias. Você vai dar atenção a tudo. E fazendo isso semana a semana, amigo, isso é uma bomba atômica, né? É preparação equilibrada até o final. Você vai evoluir muito rapidamente. Então, basicamente, e lógico, né, incluindo sempre revisões e estudo de questões comentadas em todas as metas. Porque não adianta nada você só focar na teoria e deixar a prática, né, de lado. Basicamente é isso. E você vai ter aí realmente um estudo equilibrado. A gente vai falar sobre esse assunto já, Marcos, mas antes disso, eu queria fazer uma pergunta. Cara, não é muito raro a gente ver hoje aí editais com programas enormes, né? E um tempo curtíssimo de preparação, né? Edital da NASA. Exatamente. Porra, esse edital da NASA aqui é impressionante, né? É lógico que assim, isso eu acho que a gente sempre reforça a importância, né, do candidato começar a se preparar antes, exatamente porque vai enfrentar situações como essas. Mas a gente sabe que no mundo ideal nem sempre o candidato começa a preparação com muita antecedência, né? E acaba estudando quando ali o edital está saindo, está para sair, ou quando o edital efetivamente sai. Então, quer saber o seguinte: o que fazer quando o conteúdo programático daquele edital é muito extenso e o tempo é curto? Bom, a gente está conversando agora e eu estou realmente numa fase dessa. Saiu um edital para o concurso do MPRJ, tá? Aqui no Rio de Janeiro vai acontecer esse concurso, a gente está nessa fase de divulgação de edital e aquele tempo curto. Muita gente, né, está nessa situação, né? E eu, particularmente, estou distribuindo isso de forma gratuita no meu canal do YouTube. Lá eu peguei um determinado curso, tá? Eu fiz as metas
baseadas em todos os conteúdos desse curso, que agora não tem mais como mudar, né? Já tem edital na praça, não vai mudar, e eu disponibilizei isso no meu canal do YouTube de graça. Só que se você for entrar, a pessoa for entrar lá para estudar, ela vai ver lá, caramba, aqui tem muita coisa, né? Ele botou aqui todas as metas de forma detalhada, por tarefas, estudos de teoria, revisões, questões comentadas, elaboração de resumos, tudo separadinho por meta dentro de cada assunto, dentro de cada matéria, em tempos estimados. A pessoa vai olhar para aquilo ali, desculpa, vai falar assim, pô, isso aqui não dá tempo. Né? É justamente essa situação que você está me perguntando. O que a pessoa tem que fazer? A pessoa tem que priorizar. E eu vou dar uma dica aqui de ouro, tá? Se você está escutando aí, papel e caneta na mão e anota. Pega todo o seu edital da NASA, pega ele, faz o pessoal falar aí, verticaliza edital, né? Enfim, pega os tópicos de cada disciplina, joga na planilha de Excel, usa o chat GPT, já que as pessoas gostam tanto, para fazer essa tarefa para você, tá? Organiza isso na planilha de Excel, todos os tópicos de português, todos os tópicos de matemática, todos os tópicos de direito constitucional, direito administrativo, em linha, em tabela. Coloca lá uma coluna. Não sei nada. Sei mais ou menos. E sei muito. Tá? Como você vai classificar cada tópico de acordo com a sua percepção? Né? Eu tenho uma percepção, o Florinho tem a percepção dele, então o meu preenchimento dessa tabela vai ser diferente do outro. Então, você marca lá um X em cada tópico, vai analisando. Olha para aquele tópico ali, classificação das constituições. Pô, caramba, eu sei mais ou menos. Mais ou menos. Direitos fundamentais, sem nada. Xzinho no coluna, sem nada. Né? Aqui é atos administrativos. Pô, já estou papa nisso aqui. Xzinho lá e sei tudo. Né? Sem mais. E aí você vai preencher tudo. Tem pouco tempo para o edital, né? Para a prova, do edital para a prova. Como você vai começar a estudar? Meu amigo, o seu cérebro não precisa de uma sequência. Raramente, em concursos públicos, você tem que estudar uma coisa para depois estudar outra, e é um passo atrás do outro. Concurso público não funciona assim. As coisas são estanques. Você é capaz de absorver os conteúdos de forma estanque. Ou seja, vai lá na frente, estuda um ponto que você sabe nada, eleva o teu nível para um mais ou menos ali, para um sei mais. Geralmente você sai do sem nada para o sem mais, né? Porque você está tendo aquele conteúdo, você vai ter aquela percepção. Eleva isso até lá em cima e equilibra. Equilibrei tudo que eu não sei nada. Passa para o que você sabe mais ou menos. Faz esse processo. Vai ser mais rápido, porque você já tem um conhecimento daquilo ali. Você marcou que sabe mais ou menos, então alguma coisa você sabe. Leva esse patamar um pouco para cima e aí, sobrando tempo, você revisa aquilo que você sabe e marcou que sabia muito lá. O que vai acontecer? Você vai praticamente eliminar a chance de abrir a sua prova e se deparar com uma questão que você não tem a menor noção, que você vai ter que chutar no escuro. Isso aí vai eliminar o chute? Não. Você não vai chutar no escuro fazendo isso que eu estou falando. Você vai tatear ali, porque você já viu tudo, nada vai ser surpresa. Então, dessa forma, fazendo esse processo de sei menos, sei mais ou menos e sei mais, você vai conseguir chegar na hora da prova lá, sem ter surpresas desagradáveis, né? E não vai, se precisar, chutar no escuro, né? Você vai chutar com alguma base. Esse é um ponto importantíssimo para quem está com essa dificuldade aí, né? Sem dúvida, é uma dica de ouro, né, para o candidato. Isso que você falou, pegar ali o conteúdo, jogar no Excel, dividir no que você sabe mais ou menos e não sabe. Mas quando você diz isso, você parte do princípio de que a pessoa já vem estudando já tem uma estradinha de estudo para concurso público, né? E quando é o primeiro concurso dessa pessoa e ela se depara com nunca fez concurso, nunca viu direito na vida, por exemplo, nunca viu informática, digamos assim, na teoria, né? Só apenas na prática. O que fazer quando esse conteúdo é extenso e o tempo aí a gente está falando de uma situação bem complicada, né? E, na verdade, a pessoa tem que ter em mente o seguinte: concurso público é tempo de preparação. Você tem que começar. Então, essa pessoa está no início da sua jornada, ela tem que ter consciência disso e tem que alinhar as expectativas dela.
muito provavelmente ela não vai passar. Ninguém está aqui para enganar ninguém, né? Como você disse, tem outras pessoas que já têm uma estrada em concursos públicos. Quem está começando agora é aquilo, né? Vai lá e vai ver qual é a experiência que ela vai ter. Eu fiz isso lá atrás. Quando eu fiz o meu primeiro concurso no Colégio Naval, lá atrás, eu fui praticamente no escuro, né? Fui lá para ver o ambiente de prova, tomar uma pancada para sentir e ver aonde é que eu estou me metendo, né? E é a realidade da vida, né? Muito provavelmente essa pessoa não vai passar, mas tem algumas coisas que ela pode fazer. Para acelerar, né? Ela pode começar a estudar inversamente. Ou seja, estudar, vamos supor aqui, para não ir zerada, ela pega poucas quantidades. Tem sites de questões comentadas hoje, tem muitos materiais, livros que tem lista de questões. Vai pelas questões comentadas e faz o caminho inverso. Ah, mas aí eu vou ter que... mesmo assim ainda fica muito grande. Mas diminui, então. Separa lá 10 questões de cada tópico e varre, aí você consegue, tá? Uma pouca quantidade de questões comentadas de todos os tópicos. Varre isso tudo e eu tenho certeza, você vai chegar muito mais, né? Digamos assim, preparado do que você estava zerado. Você não vai mais estar zerado. Você vai ter uma visão do todo, mas uma visão rasa. Provavelmente você vai se deparar com temas que você não sabe nada, né? Vai ter que chutar, mas faz parte do processo. E aí você, depois desse concurso, inicia de forma correta, né? Inicia montando a sua base bem feita. Mas fazendo isso, já dá para ter... Aí você tem que contar com a sorte, né? Um pouco, né? Vai que cai aquilo que você tateou ali nesse processo que eu estou falando. Pô, separei 10, 15 questões aqui de cada tópico, pô, dei sorte. Isso acontece, né? Isso acontece, a gente sabe que acontece. Concurso público não é sorte, mas às vezes isso acontece. Então a pessoa pode fazer esse processo, né? Partir das questões, com poucas questões de todos os tópicos, e dar uma olhada ali, ver o que consegue fazer, né? Depois que passar esse primeiro concurso, aí sim começa a se preparar da forma adequada, né? Perfeito. A gente está levando em consideração que é um candidato que não está se preparando um candidato zerado. Né? Um candidato Exatamente, zerado. também. Mas também, se tiver um curso preparatório, é lógico que isso aí vai ajudar, vai contribuir bastante para exatamente reduzir essa distância, né? Agora, o Marcos, você falou muito aí sobre a questão da teoria, da resolução de questões e das revisões. Cara, qual é a melhor forma de dividir o tempo dessas três coisas básicas, né? Que é estudar para concurso, que é estudar teoria, resolver questões e fazer revisões constantes? Eu incluo mais uma coisa aí, resumos. Sim, né? Então, okay. São 4 atividades aí essenciais. Perfeito. Que devem estar... Aí a gente não está falando daquela pessoa que está zerada e tem um edital na frente, tá? A gente está falando de uma pessoa que vai começar uma preparação de base bem feita, visando aí um médio e longo prazo. A primeira meta da pessoa de estudo, ela vai começar com a teoria. Tem que ter sempre essas 4 atividades. Estudo a teoria dentro de uma meta de estudo. Estudo a teoria, consolidação de resumos, estudo de questões comentadas e revisão. Todas as metas. As pessoas falam muito, revisão espaçada, 7, 30 dias, 15 dias. Beleza. Mas eu faço com os meus alunos. Revisão tem que ser toda a santa meta que você vai pegar ali para estudar toda semana. Como é que eu divido isso? Estuda a teoria, separa. Se uma aula em PDF é muito grande, ou se uma aula em vídeo é muito grande, separa uma parte dela, estuda a teoria. Dentro de um grupo aí, vamos botar de 5 horas ou 4 horas para você estudar uma meta de uma determinada matéria. Você separa ali 2 horas para estudar teoria, tá? Quase 2 horas. Vai depender muito, né? Vai depender muito de qual matéria, de qual conteúdo. Separa aí 1h30 para estudar teoria. Você consolida resumos, 1 horinha para fazer isso. O que é consolidar resumos? Você está estudando a teoria, você está fazendo suas anotações daquilo que você acha que é mais importante para você, né? Para você relembrar depois, né? Esse ponto aqui é legal, entendi, esse aqui eu entendi, mas, isso aqui merece uma atenção especial, então aquilo tem que ir para o seu resumo. Então, você está estudando a teoria e está fazendo as marcações. Acabou de estudar a teoria, vamos supor que 1h30, separa mais 1 hora para consolidar resumos. O que é isso? 1 hora para você pegar todos esses pontos que você marcou durante o seu estudo de teoria e consolidar isso em um resumo com o quê?
consolidar alguma coisa com outra, né? Essa outra coisa, ou é o resumo que o livro traz no final do capítulo, que sempre traz, ou é o resumo que o próprio professor faz, seja na videoaula, seja no PDF, ele já traz ali uma lista de pontos importantes que ele acha que é importante, né? Para você, às vezes, aquilo ali não é para ir para o seu resumo, tem que ir para o seu resumo, o que é importante para você. E aí você consolida aquilo que é importante para você com aquilo que o professor colocou ali, ou o livro colocou no final, né? Sempre tem um resuminho. Aí você faz uma junção, consolida isso. Utiliza 1 hora para fazer essa tarefa, só 2 horas e meia. Separa mais 1 hora, um pouco mais, 1 hora e 10, 1 hora. Vamos botar 1 hora aqui para sobrar meia hora ele redondo. 1 hora para você revisar, né? Ou melhor, 1 hora para você estudar questões sobre aquele assunto. Estudar questões comentadas, não é tentar fazer. Você está começando a estudar. Então você vai estudar as questões comentadas, porque isso é um complemento da estudo da teoria. Pontualmente naquilo que geralmente está caindo nas provas, que você vai estudar por meio de questões comentadas de concursos anteriores, de provas anteriores, e você vai ver aquilo que você estudou na teoria, daquilo que eu estudei, o que é mais importante está sendo cobrado dessa forma. E você não está tentando resolver nada, não vai cometer erros, você só vai absorver, só vai botar para dentro coisas corretas. Se a questão está pedindo lá a questão, marque a opção correta, você vai na correta, vê o porquê, vai nas outras, vê o porquê são erradas, e só vai colocando informação, e não vai tentando fazer tentativa e erro, porque isso vai consumir teu tempo no momento que você não precisa disso. Você precisa colocar coisas na sua cabeça, teoria correta, e não fazer confusão, errar e ter que corrigir. Você gasta tempo para isso e depois ainda causa uma confusão lá na frente. Quando você tentar lembrar desse assunto, você pode lembrar daquilo que você achou que era certo, mas não era. Então você já vai botando tudo já organizado na sua mente. É um verdadeiro HD a sua cabeça. Você vai organizando tudo direitinho. A chance de você lembrar e se deparar com alguma coisa que você estudou lá atrás e lembrar do que é exatamente a resposta é muito maior fazendo dessa forma. E você vai conseguir estudar muito mais questões do que tentando fazer. E você vai só no ritmo. É isso e acabou. Bota na sua cabeça. Não é por quê? Está errado por causa disso. Beleza, bota na sua cabeça. Só aí você já gastou 3 horas e meia. Meia hora é para revisar. Revisar em cima do quê? Do resumo. Marcos, então eu vou fazer tudo isso no mesmo dia? Não, você separa essas tarefas. Estuda a teoria numa segunda-feira, da matéria tal. Estuda depois de um dia, né? Você vai lá e faz consolida o seu resumo, porque você já está fazendo uma revisão, né? Você já estudou ontem, amanhã você faz o resumo, no dia seguinte você estuda questões, ou seja, você está mantendo contato com a matéria. E depois, passa 2 dias, ainda não acabou a semana, você revisa o seu resumo. Então você fez as 4 atividades: estuda a teoria, consolidação de resumos, estudo de questões comentadas, que é um complemento da teoria aplicada à prática, e a revisão daquilo tudo que você fez. Então, você pega essas tarefas que estão dentro de cada disciplina e vai separando ela de forma flexível, daí se junta tudo com aquilo que eu falei lá atrás, e vai alocando durante a sua semana. Assim, você vai equilibrando. Revisão tem que ser feita em toda meta. Esse negócio de revisão espaçada e tal é muito bonito, eu acho isso muito bonito. Na prática, tá? Muito bonito a teoria. Na prática, é revisar todo dia. E Marcos, só meia hora de revisão? Porque você vai fazer todo dia. Isso acumulado é muito mais fácil. Você vai revisar em cima de um resumo. Um resumo, naturalmente, ele é menor do que a teoria, o material básico que você está estudando. Então, você vai levar muito menos tempo para passar por aquele conteúdo ali. Então, meia hora, 20 minutos é o suficiente. Marcos, mas vai aumentando. A cada semana que eu vou estudando, meu resumo vai aumentando. Sim, mas mesmo assim não deixa de ser um resumo. E na terceira semana, você já está cansado de revisar aquilo que você já fez na primeira e na segunda semanas. Lá na quinta, você já está cansado de ler o que você já leu na primeira, na segunda, na terceira e na quarta semana. A novidade mesmo é a resumo daquela semana. Mas você tem que passar os olhos. Você vai daqui a pouco pegar e ganhar tanta novidade que meia hora vai ser suficiente para você revisar muita coisa. E aí você vai adequando, né? Quando você chegar, logicamente, lá na 20ª semana, talvez meia hora não seja suficiente para você ler o seu resumo todo. Aí você faz um equilíbrio, você ajusta. Faz 45 minutos, eu acho que já é o suficiente. Eu conseguia revisar um livro de direito constitucional, está ali atrás, né? Que eu tinha um resumo dele, ele tinha mais de 1.500 páginas, eu fiz um resumo de 100 páginas. Então,
100 páginas eu conseguia, lá no final, na reta final, que ele virou 100 páginas, em 1h30, porque eu já estava cansado de ver aquilo. Era bater o olho e já saber o que está escrito. E a pessoa tem que ter consciência de que é isso que vai fazer ela passar. É bater o olho e pum, 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 já resolver, já lembrar daquilo. Imagina se você faz isso durante meses. Você chega na prova, você vai passar em todos os concursos. Por isso que eu passei em 16 concursos. Eu não sou gênio, eu sou burro esforçado. Eu falar isso, uma vez eu falei isso. Concurso público é para burro esforçado. Algumas pessoas se sentiram ofendidas. Chamar as pessoas de burras. Não, não é nesse sentido. Eu estou falando de uma pessoa esforçada. O esforço é muito mais valioso em concurso público do que aquela pessoa genial. Ele é muito mais valorizado, né? Muito, muito, muito mais valorizado. Então, se você for esforçado, as chances de você passar na frente do gênio, que você acha que é gênio, a chance é muito maior disso acontecer. Marcos, como monitorar o progresso nos estudos, né? E o que você fazer, o que você deve fazer efetivamente também, quando você percebe que o plano de estudo não está funcionando como esperado? Bom, planejamento por si só, ele é mutável, né? Então, o planejamento ele tem que sempre ser monitorado. E adequações que devam ser feitas, você não tem que ter dúvida, você vai lá e muda, né? Então, se você está percebendo que, ao estudar as questões, você chega num ponto... Vamos primeiro alinhar uma coisa. Você estuda questões comentadas. Esse monitoramento, ele começa a ser feito depois que você começa a se testar, né? E aí você vai realmente saber se você está indo bem ou não, só quando você se testa. E quando é que você se testa? Nos simulados ou em provas de concursos similares ao seu. Nenhum simulado é melhor do que você fazer um concurso público, de verdade, ir lá no dia da prova, sentir o clima, né? O dia mesmo da prova, na prática. Então, esse é o momento de teste. Quando esse momento acontece, Marcos? Quando acontece um concurso similar ao seu e quando você já tem um conhecimento acumulado aí em torno de 75% aí do seu conteúdo que você tem que estudar. E aí você começa a fazer simulados. E muita gente confunde uma coisa importante aqui. Simulado não é você separar uma lista de 100 questões de direito constitucional e fazer. Você não está fazendo simulado, né? Simulado é simular uma situação real. E a situação real, quando você for lá fazer a sua prova, não vão ter só questões de direito constitucional, nesse exemplo que eu estou dando. Vão ter questões de direito constitucional, direito administrativo, todas as matérias do seu concurso. Simulado é um conjunto de todas as questões, para você ir começando a se adaptar à realidade. Então, muita gente confunde estudar questões, fazer questões com simulado. E aí separa, hoje eu vou fazer um simulado de direito constitucional, amanhã eu vou fazer um simulado de matemática financeira. Está errado. Você não está simulando nada, você está fazendo questões. Porque prova, você não vai ter um dia marcado para você fazer a sua provinha de direito constitucional, outro dia marcado para você fazer a provinha de matemática financeira. Não é assim. É tudo ao mesmo tempo, né? É tudo aquilo ali, talvez, que está ali atrás, no mesmo dia, no mesmo momento. Então, isso é fazer um simulado. E não só isso, Marcos, assim, a gente tem turma aqui na Degrau, turma de simulados, né? Então, assim, o candidato vai vivenciar na prática tudo mesmo, não é somente fazer as matérias, é sair de casa no horário certo, chegar na sala da Degrau, apresentar a documentação que tem que fazer, ficar aguardando ali, distribuir, só vai pegar a prova, o simulado na hora que todo mundo, né, tiver com ele na mão. É tudo isso conta, né? Você vivenciar também o ambiente de prova, né? Não somente a prova em si. Não é. Vocês, perfeito. Você deu um exemplo aí perfeito. Quem não está fazendo isso aí está perdendo, tá? Então, já deixa aqui uma dica. Aproveite esses simulados aí que o Degrau está fazendo, porque isso aí é situação parecida com a situação real de prova, mais parecida possível. Mais parecida possível, porque a situação real de prova realmente é o concurso, né? Não tem nada melhor, não tem como. Aí é um concurso similar mesmo que você vai procurar e vai fazer. Agora, isso é essencial, esse é o momento de teste. E aí, quando você faz esses testes, esses simulados ou concursos similares, você vai cometer erros. E uma coisa que você tem que fazer, saiu do simulado, saiu de uma prova de um concurso, pega a sua prova, vai questão por questão. Por que eu acertei? Porque às vezes você, na hora da prova ali do simulado, você acerta no chute. Porque você já está praticando ali, né, a realidade. Então, às vezes você chuta ali mais ou menos, e aí você vai lá e olha questão por questão. É o que eu digo, varrer a prova. Pega todas as questões, as que você acertou e que você errou, vê os porquês.
Porque às vezes você acertou e acertou no chute. Vai lá e consolida aquilo ali. Pô, isso aqui está no meu resumo? Não está. Pô, deve estar, porque foi cobrado. Aí você vai lá e melhora o seu resumo. Aí você já está fazendo um alinhamento ali, né? Você já está fazendo uma avaliação. Você fez uma avaliação e está corrigindo o teu rumo. Ah, errei essa questão porque não tinha a menor noção. Não está nem no meu resumo. Pô, volta lá no seu material base, estuda aquele assunto rapidinho, que vai ser rápido, é só um ponto da matéria, coloca no seu resumo. Ah, errei essa questão aqui. Pô, errei de bobeira. Olhou o teu resumo, estava lá. Pô, esqueceu. Reforça aquele estudo. E quando você for revisar novamente, você vai dar mais atenção, porque aquilo ali foi cobrado. E repara que quanto mais você fizer esse processo, mais afiado vai ficando o seu machado. Entendeu? Vamos fazer essa analogia aqui. Você vai cortar as árvores na sua frente da próxima vez muito mais facilidade. Muito mais facilidade. Então, esse aí é o processo de avaliação. E assim você vai ajustando. Pô, estou mais fraco em constitucional. Dedica mais tempo a constitucional. Ah, eu estou mais forte aqui. Então, vai mais para revisão. Ah, eu tenho que finalizar esse ponto aqui. Você vai mexendo nas cargas horárias, de acordo com a sua realidade. Perfeito. Marcos, a gente tem, principalmente aqui o pessoal mais novo, né, tem aquela ideia da necessidade de ter que estudar, né, e não percebe também que é preciso fazer pausas, é preciso descansar também a mente, né? Então, assim, qual é a importância de você incluir momentos de descanso, de lazer, né, para você conseguir até obter um resultado melhor, né, dentro do seu próprio estudo? Como incluir esses momentos de descanso e lazer na rotina de estudos? Eu vou falar aqui de 2 pontos, na rotina de estudos e na hora de fazer a prova. Tá? Perfeito, ok, ótimo. Porque também as pessoas acham Da... que tem que sentar para fazer a prova e tem que sair sem parar, né? Não é assim. Perfeito. Não é assim. Quando você está estudando, o que você utiliza no seu corpo? O seu cérebro. E o seu cérebro, ele precisa de descanso. O descanso faz parte do treino. Assim que você está como você tá na academia e você não pega ali, o professor passa a série para você, você vai lá e começa a fazer e para e de fazer um exercício, já vai para o outro e para e vai para o outro sem intervalo. Você não faz isso. Você sempre tem um descanso aí de 1 minuto, 50 segundos, né? Entre um exercício físico e outro. E por que não? Por que as pessoas acham que não devem ter descanso, né? Quando estão estudando? Porque elas estão usando o cérebro. O cérebro precisa de descanso. O cérebro precisa estar hidratado. Você precisa beber água, né? Você precisa beber água. Você precisa comer alguma coisa para dar energia. Então, as pessoas têm que incluir intervalos, porque esses intervalos vão dar condições para o cérebro da pessoa consolidar aquilo que ela está estudando e massificar isso na mente dela. Então, eu costumo dizer aí que 50 minutos de estudo, 45, faz uma pausa de 10 minutos. Mais 50, faz outra pausa. Mais 50, já faz uma pausa maior, de 20 a 30 minutos. Levanta, vai fazer outra coisa, esquece que você está estudando. Vai beber uma água, vai fazer um lanche. A água sempre do lado, né? Sempre do lado. E vai comer alguma coisa. Aí depois você volta para o quarto bloco, aí faz a mesma coisa, 10 em 10, né? De acordo com a sua disponibilidade naquele dia, lógico. E assim você vai se preparar. Isso é o descanso, o lazer também é importante, né? Pô, tira um dia da semana para ficar off, né? Tira um dia para ficar off. Porque esquece que você está estudando para concurso. Isso vai refrescar a sua mente, isso vai fazer bem para a sua cabeça. Vai fazer você começar outra semana com energia lá em cima. Então você começa a se esgotar antes do tempo. A gente volta àquilo que a gente conversou antes, né? Se esgotar antes do tempo é muito ruim. No dia da prova, também tem que descansar. Como assim, Marcos? Tem que descansar no dia da prova? Sim, você pega e vai começar a fazer a prova, né? Blocos de 3 questões. Para de fazer aquelas pequenininhas, você fica tudo ali, você fica tenso, você está ali contraído ali, ó, fazendo a prova. Cara, faz 3 questões ali. Pô, tá sentindo que tá num bom embalo? Pô, essa aqui é fácil, matei, pô, lembrei, pá, fiz 3. Tá num bom embalo? Faz 4 ali. Pô, você vai se deparar com algum momento ali de uma questãozinha mais difícil. Mas 3 a 4 questões no máximo, mesmo sendo fácil. Mesmo que você está num fluxo legal. Faz uma pausa. Amigo, é isso aqui que eu fazia, tá? Vou repetir aqui para você que está vendo aí. Ok. Ó, água, barrinha de cereal que você levou para comer ali. Menos de 1 minuto. Beleza?
Não tem problema você fazer isso na sala de prova, não, tá? Não tem, não. Ninguém nunca me chamou atenção. Tem 2 propósitos aí. O segundo é brincadeira. O principal, lógico, é você descansar sua cabeça e você volta ali. Agora se concentra de novo, começa a fazer mais um bloco de questões. Para de novo, rapidinho, bebe uma aguinha, alonga. Isso aqui, ó, começa a doer a tua cabeça. Começa a ficar tenso. Às vezes você tem uma dor e acha que é dor de cabeça, mas não é dor muscular. Sim. Ou e você tem um prejuízo em relação a isso aí. Você não vai ter um bom desempenho. Você erra questões ou por desconhecimento, né? Você não sabe mesmo, ou por cansaço. E os examinadores sabem disso. E eles preparam as ordens das questões, a apresentação das ordens das questões nas provas, contando com isso, para te cansar, para te esgotar, para você errar por cansaço também. É um conjunto de fatores. O conhecimento, né? E também o cansaço. Então você vai fazendo essas pausas, essas mini pausas. E, mesmo que não queira ir no banheiro, levanta, dá ali 1 hora de prova, banheiro. Vai lá no banheiro, não quero ir no banheiro, mas levantou, já está andando. Se você está andando, a sua panturrilha está botando sangue para circular. Você está parado, né? Muitas horas as pessoas viajam de avião, né? O que as pessoas falam? Viagem logo. Levanta, vai ao banheiro. Por quê? O teu sangue circular. Se você tem uma trombose aí, tem um problema, e você não vai fazer isso no teu concurso por quê? Levanta, ir ao banheiro e torce o banheiro ser longe, para você andar mais. E o sangue vai circular. Chega no banheiro, se tiver sozinho, paga uma flexão se você for lá. Faz Joga uma água no rosto, pô. Água no rosto, molha a cabeça, molha a nuca, beleza. Vamos embora, volta. Faz umas 2 pausas assim na prova, pelo menos. Eu já fiz 3 até. Caramba. Paradão, né? Essas paradinhas são ao longo das questões e o paradão. O paradão é o banheiro, beber uma água e o banheiro. E, se tem uma janela, tem uma paisagem assim no banheiro, assim, você dá uma olhada, vê o céu, vê o verde, a árvore e tal, isso tem uma influência na sua mentalidade. Volta, parece que você está começando a prova de novo. E aí você minimiza as chances de erro por cansaço, por estresse, né? Então, em resumo, aí, essa questão do descanso se aplica nas 2 situações, né? Na preparação e dessa forma, como eu falei, na hora da prova. Eu vou entrar rapidinho daqui a pouquinho já na questão de prova mesmo, estratégias de prova para ser adotada, para gerenciar tempo, mas antes da gente entrar na prova propriamente dita, ainda no antes da prova, né? O que o candidato, como organizar o seu tempo naquela semana anterior à prova? Eu não vou nem dizer semana anterior à prova, porque 1 semana é muito pouco. Tá? 2 semanas, 2 semanas pelo menos, a depender do concurso, 3 semanas. Tem concursos aí que a gente vê aí, Receita Federal, Tribunal de Contas, onde eu estou lá, são concursos assim muito pesados, né? E aí eu acho que 3 semanas é o ideal, né? Para você já entrar naquela fase de não estudo de matéria nova, ou seja, o teu planejamento tem que ser feito de forma que você consiga esgotar todo o conteúdo revisado, né? Estudado pelo menos, né? Porque essa fase final vai ser para revisão, estudado até ali umas 3 semanas para concursos pesados e 2 semanas para os demais concursos. E aí você, nessas semanas anteriores, ou 2 ou 3, você não vai estudar conteúdo novo. O custo-benefício de estudar conteúdo novo é muito menor. Né? Você vai estudar um conteúdo novo e às vezes não vai nem cair uma questão daquilo. Eu deixei de estudar um ponto de informática e aí você vai gastar horas ali estudando aquilo ali. Se você for um Word, Excel, PowerPoint, por exemplo, é muito extenso esse conteúdo. Né? Mas vale, às vezes, se você não conseguiu, né, contar com o que você já acumulou. Muitas vezes, nesse exemplo que eu dei, né, você tem um conhecimento prévio de alguma coisa. E assim, dessa forma, fazendo dessa maneira, você consegue dar aquela harmonia que você precisa na reta final. Ou seja, não gastar tempo com aquilo que não vai trazer um benefício imediato na sua prova ali, já está na cara do gol, né? E conseguir consolidar aquilo que você estudou muito, revisando, repetição daqueles conteúdos. É isso que você tem que levar para a prova. Aquele conhecimento todo massificado, repetido. Repetição com exaustão leva à perfeição. Essa é a frase para esse momento, né, que antecede a prova. Repetição com exaustão leva à perfeição. E não conteúdos novos. Né? Conteúdos novos. Não conseguiu fazer isso até aquele momento, meu amigo?
repete 95% do que você precisava estudar, você estudou, vai nesses 95%. Os outros 5%, deixa para lá. Né? As suas chances vão ser muito maiores. Perfeito, Marcos. Vamos então aqui falar rapidamente então, da questão da prova, né? Algumas estratégias, né, para otimizar seu tempo na prova. Ali na hora da prova, o que você considera importante o candidato fazer, né? E na hora de iniciar a prova, ele inicia a prova pela disciplina que ele tem o maior domínio? Geralmente os concursos públicos têm português, né? Sim. Português. Essa é a primeira prova que você tem que fazer. Por quê? Porque ela é uma prova mais cansativa, tem vários textos, interpretação. Você vai levar mais tempo de prova para fazer a prova de português. Mais tempo dali da sua prova, do seu concurso para fazer prova de português. Essa é a primeira. E geralmente é uma prova que define, né? Define classificação. Quem for muito bem em português tem muitas chances. E depois você vai seguir para aquelas matérias que você sente que está mais bem preparado. Tá? Então, se você está melhor em constitucional, vai para aquela. Se você está melhor depois em contabilidade, vai para aquela. E deixa aquilo que você sente que está menos preparado por último. Por quê? Por que disso? As chances de você errar uma questão de uma matéria que você acha que está menos preparado são maiores, já são maiores. Então, qual é o momento que você está mais cansado no concurso? Na reta final ali do tempo de prova. Então, já que já tem menos chance, você acha que já tem menos chance de acertar, deixa que você sabe menos para o final. E você já potencializa aquilo que você sabe mais logo no início, que você está menos cansado, as chances de errar são menores, você tem mais conhecimento, as chances de acumular pontos são maiores, e aquilo que você acha que tem menos chance de acumular pontos, você deixa para o final. O que vier é lucro, né? É lucro. É mais ou menos essa estratégia. E estratégia de tempo, né? Eu já falei aqui na resposta anterior, né? De 3 bloquinhos, bloco paradas, paradões e tal. Exatamente. É por aí. E Marcos, você falou de português, que é importante iniciar por ela e tal, mas e no caso de ter redação, né? Uma prova discursiva, ou Sim. uma prova discursiva qualquer, não necessariamente a redação, qual é o momento ideal de realizá-la? É ali, começa logo com ela, não, ganha primeiro um fôlego e faz ali ela depois, num determinado momento, deixar para o final é um erro, o que você imagina? O que eu fiz muito, né, em todas as provas praticamente que eu fiz de discursivos, elas aconteciam, só uma que teve uma prova que foi um dia separado. Né? Na verdade, um turno separado. Foi uma parte da tarde. Mas geralmente elas acontecem no mesmo momento. Né? Então, abre a prova, vai logo na discursiva, vê qual é a pergunta, né? Se for uma redação ou se for prova discursiva que cobre tópicos de matérias, monta um esqueleto da sua resposta com aquilo que você lembra naquele momento. Eu sei que é um momento de tensão, você inicial, você abriu a prova e tal. Mas dá para montar um esqueleto. Se acalma, monta um esqueleto da resposta só com os tópicos. Vou falar sobre isso. Não começa a escrever, mas você já vai falar sobre isso, vou falar sobre isso, vou falar sobre isso. Beleza. Vai para a prova objetiva, porque muitas vezes na prova objetiva, alguns insights surgem e você vai acrescentar no teu esqueleto. E aí, durante a realização da prova, você volta lá. Às vezes você lembra até de coisas que você não botou no teu esqueleto, né? Mas por você já ter acionado essa parte do teu cérebro, você já está atento a isso. Então, você está fazendo a prova natural, vai lembrar, isso aqui eu tenho que escrever. Volta lá e acrescenta. Isso durante a prova objetiva. Quando você acabar a prova objetiva, se você estiver estudado muito bem, se tiver feito todo o processo todo direitinho ao longo do tempo, você já vai estar com a tua resposta pronta, em formato de um esqueleto, de tópicos. E aí é só parar e desenvolver aquele tópico. Você está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Você está fazendo a prova objetiva e está sempre pensando. Uma parte ali apagada do teu cérebro está ligada naquilo ali. E você está aí, isso aqui é legal, vou botar lá. Aí depois você faz um filtro daquele esqueleto e só desenvolve os parágrafos. E com a prática você vai perceber que fazer rascunho de redação, fazer rascunho de prova discursiva é bobagem. Bobagem. Pega logo a caneta e já vai escrevendo. Errou um traço simples, onde você errou uma palavra, continua. Isso não vai te tirar ponto. Nenhuma banca tira ponto por conta disso. Riscou, não é rabiscar para fazer marcações que identifiquem a sua prova, possam ser interpretadas como sinais identificadores, né?
E os editais, às vezes, trazem isso aí. Você faz um risco só em cima da palavra, assim, para o examinador ver o que você escreveu, e que você errou e que você corrigiu na sequência. Não tem problema nenhum. Não vai tirar ponto. Só vai tirar um espaço ali que você talvez pudesse utilizar, né? Que o espaço é limitado. Mas, meu amigo, é melhor você fazer dessa forma. Já vai direto. Essa é uma dica avançada, né? Para você já fazer a sua resposta ali de forma rápida, objetiva e direta já. Então, esse é o melhor mecanismo que existe para você fazer uma prova discursiva. Mas você acha que deixar para o final também não pode ser a última coisa? Não pode também a pessoa se apertar ali no tempo? Lógico. Você tem que, lógico, né? Você tem que separar um tempo mínimo. Minimamente eu tenho que ter 1h10 para fazer essa minha discursiva aqui. Você estima isso. Então, dentro do seu tempo, você se programa ali para o quê? Terminar a sua prova objetiva naquele tempo que você ainda vai sobrar o tempo necessário para você fazer aquilo ali, né? Se bateu ali aquele tempo, não vai dar tempo de fazer a discursiva, amigo, parou. O teu tempo de objetiva já acabou. Você já fez o que você já ia conseguir fazer. Porque não adianta nada você ir bem no objetivo e não fazer a discursiva. Exatamente. Então, se separa esse tempo assim, você tocou no ponto que eu não falei. Separa esse tempo para a objetiva e durante esse tempo você vai preparando o teu esqueleto, né? Logo de cara você faz o esqueleto, vai aprimorando ele. Bateu esse tempo, parou, se dedica à discursiva. E aí você finaliza a sua prova no tempo. Lógico, também separando aquele tempo para o cartão resposta. Você vai deixar para o final. Que é exatamente isso que eu ia chegar. Você deixa o cartão resposta para o final, ou final. vale a pena fazer assim, fiz a questão, já vou ali... Não. Pro final, sabe por quê? Porque você pode marcar fazer uma questão e depois, durante a prova, lembrar. Não é bem assim, não. Peraí, deixa eu voltar aqui. Aí você olha para vou mudar aqui. Se você marcou, já era. Entendeu? Então deixa para o final. Separa ali meia hora, 20 minutos para o final da prova. Para você ali, de repente, ainda ter a oportunidade de mudar alguma coisa que você tenha certeza. Certeza. Porque acontece muito de você mudar na dúvida. E aí mudar da certa, que já estava certo, e marcar errada. Só muda mesmo. Geralmente, a primeira coisa que a gente pensa em relação àquilo ali é o que está certo. Né? Isso na vida toda, em qualquer aspecto. Você lembra de uma coisa, é isso aqui, geralmente, é a resposta certa. Só se você tiver certeza mesmo, absoluta, não, eu cometi um erro aqui, vou mudar. Se você tiver na dúvida, deixa aquilo que você fez primeiro e marca aquela resposta. Perfeito, Marcos. Então, para a gente encerrar aqui esse nosso bate-papo, eu queria que você deixasse aí as suas últimas dicas, as suas últimas orientações, né, para que o concurseiro aprenda a gerenciar bem o seu tempo e obter sucesso nos concursos públicos. Olha, assista essa live, vai ser uma live, né? Essa gravação, né? Uma gravação. É uma gravação. Assista esse vídeo aqui várias vezes, pegue papel e caneta, anote tudo que eu falei, tá? Lógico, adapte para a sua realidade, não é verdade absoluta, mas é uma experiência que deu certo várias vezes, deu certo várias vezes já. Adapte tudo isso aqui para a sua realidade, assista quantas vezes você quiser, vai ajudar aí a crescer o canal, né? Com certeza, opa, para a gente é ótimo. Deixa lá a sua curtida lá para o pessoal, mas aplique isso na prática, né? Não fica só no campo da teoria, beleza, é assim, mas não vou aplicar na minha rotina. Se você aplicar isso aqui na sua rotina, a partir de agora, tem certeza absoluta, se você não desistir de concurso público, que você vai passar logo em breve. E não vai ser em um concurso, não. Vai ser em 1, 2, 5, quantos você quiser. Tá? Gerencie seu tempo com calma, utilize todas essas dicas aqui, vai dar certo. Vai dar certo. Não tem problema algum. Eu não tenho problema algum em dizer que vai dar certo, porque não tem como. É como você irmos à academia todos os dias de um ano, fazer tudo certinho e não ver mudanças no seu corpo. É inevitável. Você vai ver mudanças nas suas provas, nos seus concursos, rapidamente. Show de bola. Esse foi Marcos Silva, mentor para concursos, já passou em 16 concursos públicos e hoje ele é auditor de controle externo no Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Marcos, quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no DC Entrevista. Eu tenho certeza que os nossos alunos, os futuros alunos da Degrau Cultural, adoraram as suas dicas sobre gerenciamento de tempo, vão colocá-las em prática e vão ter, com certeza,
grande sucesso aí nos concursos públicos. Fica aqui o convite para você voltar numa outra oportunidade, para a gente abordar um outro tema aí de relevante para os concurseiros, né? Para todo mundo que atua, que está estudando para concurso público. Muito obrigado aí pela sua participação, Marcos. Beleza, eu agradeço aí a oportunidade. Posso deixar meu Instagram aí para quem quiser me seguir? Pode, lógico, pode. É o @mentalidade.concurseira, @mentalidade.concurseira. Estou sempre postando dicas lá e acho que você também vai ter uma boa fonte de dicas pontuais lá e certeiras, tá? Me segue lá e estou à disposição sempre aí para participar novamente com vocês e ajudar todos os concurseiros aí a atingir seus objetivos. Com certeza, Marcos. Obrigado. Quero agradecer também a todo mundo que está nos assistindo. Mas antes de eu ir embora, peço mais uma vez para que você se inscreva aqui no canal da Degrau Cultural, caso ainda não seja um inscrito. Deixe seu like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo aí com todas as pessoas que possam ter interesse em participar de concursos públicos ou que já estejam aí estudando para concursos públicos e vão fazer provas. Tá legal? No mais, acompanhe as nossas redes sociais, a seção de notícias do site da Degrau Cultural, porque a gente está sempre publicando o que está rolando de mais importante no mundo dos concursos. Um grande abraço a todos e até a próxima, gente. Valeu! Tchau, tchau!